Jovem, engajado, defensor da modernização da gestão pública, é certamente uma figura que rompe com o tradicionalismo político aqui da cidade de Caruaru. Hoje temos a alegria de estar diretamente do escritório de Rafier Delon, uma liderança jovem aqui da cidade, como eu disse. Rafier, é um prazer imenso estar aqui contigo para essa conversa no Conexões 360 do blog do Ian. Ian, primeiramente agradecer a você, né? Você que tem dado um show no blog, tive a oportunidade de lhe conhecer na Casa do Povo de Caruaru, no Poder Legislativo de Caruaru. Conheço um pouco da sua história. Agradecer demais e não poderia começar diferente se não fosse parabenizando todo o seu trabalho, seu profissionalismo. Parabenizar também aqui Joyce, que está aqui nos bastidores, Dr. Everton, que está por aqui, Vitor, que também está na retaguarda. E aí não tenho dúvida que um pedido seu, como falei anteriormente, é uma ordem, e ordem se cumpre, e ordem não se discute. E que bom encontrar gente boa no jornalismo, gente bem intencionada, jovem, e que obviamente passa um conteúdo verídico, sem aquilo que a gente sabe que é o clientelismo de algumas situações que porventura ocorrem, mas que você faz seu trabalho de modo muito ético. Obrigado, Rafier. E dessa forma nós vamos fazer uma rápida leitura da biografia de Rafier Delon. Ele que, como eu disse, é natural aqui de Caruaru, no agreste pernambucano. Desde cedo se destaca como essa liderança jovem interessada em política e também em gestão pública. Sua trajetória ganhou uma maior visibilidade talvez em 2020, quando lançou sua candidatura à prefeitura pela primeira vez. Foi pelo PSD, não foi? Perfeito, pelo Pelo 55. PSD. Defendendo propostas voltadas para a modernização da administração municipal. Durante a sua campanha buscou se diferenciar dos grupos tradicionais da política aqui da cidade. Em 2024, Rafier voltou ao cenário eleitoral, dessa vez como pré-candidato à prefeitura pelo partido União Brasil, reforçando seu discurso de inovação e ruptura com práticas antigas. No entanto, durante a convenção partidária, anunciou a retirada da sua candidatura. Sua atuação política é marcada por posicionamentos firmes em defesa da eficiência administrativa, da transparência e da necessidade de Caruaru de se inserir em um novo ciclo de desenvolvimento. Mesmo sem ocupar cargos majoritários, hoje Rafier permanece como uma figura relevante e em 2026 vem muita novidade que nós vamos ter tempo de abordar aqui neste episódio. Rafier, essa pequena biografia contempla, tem alguma coisa a acrescentar? Minha caminhada começou cedo, viu? Se eu for colocar aqui, vai levar 1 hora aí, Ian, mas eu me orgulho muito de ter sido, obviamente, um instrumento na gestão pública, né? Tenho uma formação em administração, me pós-graduei em gestão pública, mestrado em inovação. E na vida pública tive a oportunidade de ser diretor da Junta Comercial de Pernambuco aqui em Caruaru, diretor da 4ª Ciretran, que é o Detran no interior, junto também à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, e hoje gestor do CONIAP, que é o maior consórcio público da região Nordeste do Brasil. Então são mais de 40 municípios consorciados, e aí obviamente ia dar uma visão realmente do que é o municipalismo, do que é a dificuldade dos municípios, e me orgulho muito de hoje estar aqui nessa discussão, nesse debate e nesse envolvimento. E certamente responderá com muita eloquência e elegância todas as questões de alto gabarito que nós preparamos para ele. Eu queria começar falando de política, Rafi, porque você recentemente migrou do União Brasil para o PL, aqui comandado por Anderson Ferreira. Aqui deixamos um abraço para Anderson, que é convidado e que em breve estará aqui no Conexões 360. E eu queria saber o motivo dessa saída do União Brasil. Talvez a forma como enxergavam seus projetos, a que você atribui a mudança partidária, sobretudo nessa antessala de 2026 que aconteceu ali em meados de dezembro, não foi? Sem dúvida, Ian. Primeiro é importante ressaltar que uma escolha partidária ela não tem apenas um motivo, uma ocasião. Ela é um combo, podemos dizer assim, de inúmeras situações. Primeiro, eu sempre estive neste lugar. Quando eu falo neste lugar, Ian, é nesse campo da oposição, da centro-direita, podemos dizer assim, na esfera federal. Foi assim lá atrás, na campanha de Geraldo Alckmin, em 2006. Foi assim lá em 2010 com Serra. Foi assim lá em 2014 com Aécio. Levando em conta que nós fizemos um único comitê presidencial do PSTB naquele momento, que representava um antagonismo ao PT, ao governo federal, no estado de Pernambuco, era em Caruaru. Inclusive, trouxemos também o até então pré-candidato a presidente da República, Aécio Neves, para o São João de Caruaru, numa articulação minha, numa articulação nossa. Então, eu sempre estive nesse ambiente. O União Brasil, ele surgiu realmente nesse campo da gente ocupar o espaço na região agreste, no município de Caruaru, que tem uma reverberação gigante, não só aqui, mas a nível regional, e que, no nosso ponto de vista, o partido errou muito na eleição municipal de 2024. Você fez aí sua análise de modo muito eloquente. E o partido se apequenou. E se apequenou quando apostou na candidatura do PDT. Foi um erro
crasso do União Brasil ter apoiado a candidatura do PDT, uma candidatura que já nasceu, obviamente, morta de um aspecto político, sem ter nenhuma perspectiva de crescimento. Eu sempre observo, Ian, que os fatores políticos, os personagens políticos que por Caruaru passaram já tiveram suas oportunidades, já tiveram sua chance realmente de mostrar para Caruaru que poderiam dar a sua contribuição. Então, se já deram, obviamente, isso são ciclos que acontecem. Assim como tem nossa vida, que tem nosso avô, nosso pai, nossos filhos, nossos netos, a política também é feita de ciclos. E esses ciclos já ultrapassaram, já estão... É aquele que eu chamo da política mofada. E as urnas de Caruaru deram o recado, obviamente, daquilo que a gente já imaginava. Então, a União Brasil errou de modo significativo, né? Porque não fez, obviamente, nenhum vereador. A gente começou na articulação de fazer a estrutura proporcional. É tanto que, se não tivéssemos nos movimentados, a União Brasil não teria a representação em Caruaru que teve na eleição de 2024. E olha que a gente tratava naquele momento no maior partido do país. Então o erro ele foi justificado nas urnas. E trazendo para o contexto de 2026, eu sou muito grato, né, de ter recebido o convite do deputado federal André Ferreira inicialmente, deputado federal mais votado do estado de Pernambuco, consequentemente também do nosso presidente estadual do partido, nosso pré-candidato ao Senado, que é o Anderson Ferreira, ex-prefeito de Jaboatão, que tem um currículo fantástico, somado também a uma sugestão do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida, que sugeriu que a gente também procurasse o PL para ver a possibilidade da filiação. Então, eu particularmente estou me sentindo muito à vontade, sabe, no PL. É uma construção que não é apenas a nível de Caruaru, é uma construção estadual e, por que não dizer também, a nível nacional. E eu particularmente me coloquei como soldado do 22. Temos essa missão na esfera federal de fazermos a campanha do Flávio Bolsonaro, que é o nosso candidato a presidente da República. No campo estadual, o partido não tem uma definição ainda, mas eu particularmente defendo um posicionamento de independência, e levando em conta a capacidade que o PL tem do seu tempo de televisão, dos seus quadros, da sua estrutura do ponto de vista da sua bancada federal e estadual, mas a gente não tem dúvida que o nosso pré-candidato ao Senado, o Anderson Ferreira, vai saber liderar e posicionar isso de modo muito eficiente, de modo muito pragmático e de modo, obviamente, coletivo. Nós vamos ter a oportunidade de debater bastante essa questão, essa conjuntura que o PL hoje se encontra, e eu já adianto que eu quero saber informação de bastidor de você, mas eu queria voltar à sua crítica à condução do União Brasil, pelo menos aos resultados do União Brasil. Ou como você enxerga a federação? Hoje talvez seja uma tentativa de conseguir voltar a ter esse maior protagonismo, a federação com o PP? Hoje é uma federação gigante, né? A gente não pode negar. Então, quando você colocar ali dois partidos gigantes fazendo uma federação, é algo realmente irretocável, porque o contexto das federações, Ian, você sabe muito bem, ela foi criada justamente para quê? Para juntar, pelo menos em linhas gerais, partidos pequenos, para chegar ali na chamada cláusula de barreira, que é coisa muito bacana. Hoje nós temos 3 dezenas de partidos políticos registrados no TSE, são 30 partidos, mas a gente sabe que com essa questão da cláusula de barreira vai ficar ali 7 ou 8 partidos que conseguem realmente sobreviver ao cenário político. Vou dizer um exemplo aqui de Pernambuco. Se você observar e fizer o recorte dos partidos que irão fazer a chapa proporcional, são pouquíssimos. Não chega a uma dezena. Então, trazendo para a esfera do União Brasil, o partido errou muito porque é um partido que tem uma dimensão gigante, tá? Poderia ter um protagonismo na cidade de Caruaru que reverbera para todo o estado de Pernambuco. A gente tem aqui 2 afiliadas da Globo e do SBT. Então, tudo que acontece no guia eleitoral de Caruaru chega a mais de 100 municípios de acordo com as suas afiliadas. Então, é um cartão de visita gigante para o partido. E o partido escolheu se apequenar. O União Brasil se apequenou na eleição municipal de 2024. E aí, obviamente, teve aquilo que a gente chama no aspecto comparativo, claro, alusivo, né, que foi a morte dos abraçados, né? Porque se juntaram, obviamente, todo mundo e morreu todo mundo abraçado. Então isso foi reflexo de uma má condução partidária, tá? União Brasil hoje em Caruaru é um partido que inexiste. E falta, obviamente, de orientação, de empenho, de envolvimento, não foi. A gente preparou muito o partido na eleição municipal, Ian. A gente foi o primeiro partido da cidade a fazer um curso preparatório para os pré-candidatos e pré-candidatas a vereador de Caruaru, coisa que não tinha, dando formação contábil, dando formação jurídica, dando formação também eleitoral e partidária, para as pessoas entenderem o que estava participando. Então, eu lamento muito esse contexto. E agora, com a federação, obviamente, tem outra conjuntura, né? A figura do deputado federal que preside o PP em Pernambuco, o Eduardo da Fonte, que, de modo bem considerável, vai liderar
essa federação. Agora, saindo um pouquinho desse primeiro momento mais introdutório da nossa entrevista, vamos contextualizar a tua entrada no PL. O PL hoje é um partido, pelo menos o Anderson Ferreira, ele busca consolidar o partido em Pernambuco, ele está apostando em novos quadros. Recentemente o PL perdeu o ex-ministro Gilson Machado, que, enfim, se desfiliou, está indo para o Podemos, mas que, enfim, o partido ele está tentando se consolidar aqui. Em 2024 ele não teve um bom resultado, podemos dizer dessa forma, final. Mas eu queria saber de você sobre uma questão mais identitária. Você trouxe para mim a informação, você apresentou, que vai trabalhar na campanha para a eleição do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, que se coloca como presidenciável. Você acha que há espaço na disputa estadual, pelo menos fazendo um recorte a partir de Caruaru, você acha que há espaço para esse discurso mais de forma mais ideológica, esse discurso mais carregado da ideologia, ou você vai se afastar um pouquinho desse discurso para apostar em outras pautas? Primeiro, Ian, que para estar no PL, para optar pelo PL, tem que ter coragem. E para ter coragem, obviamente, a vida pública necessita disso. Isso. Eu sempre fiz política realmente sem ter nenhum tipo de apadrinhamento, com a cara, a coragem e a vontade realmente de fazer diferente. Então isso é muito claro na minha trajetória. Esse é um ponto. O segundo ponto é que minha linha de trabalho ela é a mesma, tá? É obviamente firme nos posicionamentos, de modo muito responsável, de modo muito com conteúdo. Eu acho que a política está faltando isso. Eu sempre faço o comparativo que em tudo na vida a gente procura alguém que se preparou para aquilo. Se é um jornalista, se é um blogueiro, se é um mecânico, se é um médico, se é um professor. E na política eu me preparei para isso. Tá? Eu me formei no Renova Brasil, que é a maior escola de formação política do país. Foram mais de 16 mil inscritos para 150 vagas. Eu fui um desses 150. E lá realmente a gente aprende em loco o que é fazer gestão pública. Tá? Então, esse é um ponto. E eu me sinto muito à vontade, Ian, porque o meu campo político é aquele que eu sempre estive presente. Tá? Não é uma coisa que eu caí de paraquedas ou que eu virei de direita de ontem para hoje. Realmente é aquele que eu sempre militei nesse contexto histórico desde a juventude partidária. Né? Eu tive a oportunidade de disputar a eleição para presidente nacional da juventude do PSTB, perdi por um voto, são 27 estados, o vencedor teve 14, eu tive 13, mas a gente leva em conta que tem a derrota eleitoral, mas tem a vitória política. E trazendo para o contexto do PL, eu fico muito tranquilo, porque primeiro, são as pautas que eu particularmente sempre defendi, que são as pautas realmente dos valores da família, contra o aborto, contra a ideologia de gênero, realmente as pautas que eu faço enquanto cristão católico, enquanto quase padre que fui quando era mais jovem, né? Então isso é um ambiente muito familiar para mim. E nesse aspecto, obviamente, reitero, com muita responsabilidade, a gente vai ter os posicionamentos do 22, onde obviamente tiver o 22, a gente vai obviamente, defender as nossas pautas, nosso time e o nosso campo político. Perfeito. Agora, falando a respeito dessa conjuntura a nível estadual que você trouxe, você defende uma ideia mais independente do partido, mas isso não é consenso ainda dentro da legenda. Nós temos deputados hoje estaduais que estão com a governadora Raquel Lira, outros que não estão com a governadora, que fazem oposição a ela, inclusive, e dentro do próprio PL, Anderson Ferreira tem alguns acenos e gestos, e a governadora age com reciprocidade nesse aspecto, mas eu queria saber da tua leitura a nível estadual, que você aprofundasse um pouquinho mais essa opinião de independência aqui no estado. Por que isso? Primeiro, Ian, eu acredito que Pernambuco é muito maior do que duas famílias tradicionais. Tá? Eu acho que... Mas uma família que governou por tanto tempo e que hoje ela ocupa duas, na realidade, duas né? famílias. Porque se você olhar o histórico também governamental, também tem o histórico familiar, inclusive com DNA aqui de Caruaru. Eu acho que Pernambuco é muito maior que isso. Se você pegar a história de Pernambuco, todos os governadores, todos os líderes políticos do estado, eles falaram não só para o estado de Pernambuco, eles falaram realmente a nível de Brasil. O que o cara falava no Recife, na capital pernambucana, reverberava a nível de Brasil. Então eu sinto falta desse debate. Esse é um ponto. O segundo ponto é a gente marcar a posição realmente do PL, tá? O 22. A gente precisava, obviamente, ter um palanque governamental em Pernambuco que defendesse a candidatura presidencial. Assim como nós temos, por exemplo, em outros contextos, né? Levando em conta que nós temos um campo que tem aí o Romeu Zema pelo Novo, você tem ali o PSD com 3 possíveis candidatos, 3 governadores bem avaliados, o Ronaldo Caiado em Goiás, o Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e o Ratinho Júnior no Paraná. Então o PL precisa ter esse posicionamento. O nosso líder do processo é o nosso pré-candidato ao Senado, Anderson Ferreira, e não tenho dúvida que ele está conduzindo muito bem o partido. Você falou aí de posições, obviamente, que existem dentro da Assembleia, é natural isso, levando em conta que é um partido que não tem um dono,
O PL não tem um ditador para, obviamente, dizer ou mandar no que os deputados vão fazer. Mas você não acha que à altura do campeonato não era necessário já haver indicativos ou tendências que o partido fosse seguir? Porque até então não existe nada muito claro se vai ter candidato a governo, se vai estar com Raquel Lira. Não, o que está claro hoje, Ian, eu acho que é o óbvio, que é o quê? É o palanque de Flávio em Pernambuco ser liderado pelo nosso pré-candidato ao Senado, Antes Ferreira. Eu acho que isso é muito, muito claro. Quanto à questão governamental, a gente observa que pode existir candidaturas avulsas, né? Como a gente vê, dentro de Pernambuco, outros possíveis nomes também que colocam o nome sem estar nesse antagonismo do PSD e do PSB. Eu defendo, obviamente, essa posição de independência, por quê? Por acreditar que o PL é muito maior do que o contexto da polarização de duas candidaturas. E as nossas chapas proporcionais, de modo bem claro, elas não dependem do contexto governamental, até porque nós já temos o palanque a nível federal. Se você pegar o recorte da última eleição governamental em Pernambuco, nós tínhamos 5 polos de força política. Um do Sertão, de Petrolina, outra de Jaboatão do Guararapes, outra de Caruaru e 2 de Recife, representada ali pelo Solidariedade e pelo PSB. Tá? E se você observar o contexto eleitoral, o cara que votou em Santos teve mais de 1 milhão de votos. É um número considerável, ou seja, foi um palanque do 22. E a gente sabe que o nosso time precisa estar unido. Então, nesse aspecto, claro que quem vai decidir, quem vai liderar é o nosso presidente estadual e iremos seguir a orientação do presidente, isso é muito claro. Mas que, obviamente, nesse campo de debate a gente tem que opinar. É por isso que eu estou no PL, porque eu me senti à vontade para dizer o que eu penso, o que eu acredito, o que eu defendo. E o que é que eu defendo hoje? A candidatura do Flávio Bolsonaro para a presidência da República, a candidatura do senador Anderson Ferreira, apresentada para Pernambuco, e a independência junto ao governo do estado de Pernambuco do partido. Mas que, claro, que a palavra final e o que o presidente do partido definir, eu seria um soldado nesse contexto. Perfeito. Nós estamos conversando com Rafier Delon, ele que é uma referência, um grande quadro da política caruaruense e está trazendo para nós sua análise perfeita sobre a conjuntura atual. Rafier, vamos falar um pouquinho de Caruaru, que é uma cidade que você trabalha, que você, enfim, teve suas campanhas aqui na cidade. Eu queria saber a tua avaliação hoje. A cidade, você trouxe lá no início do nosso episódio alguns posicionamentos relacionados às famílias e à alternância que se teve aqui em Caruaru por décadas. Hoje nós temos um prefeito, que é o Rodrigo Pinheiro, que é a extensão desse governo da família de Raquel Lira, e eu queria saber qual é a tua análise sobre a cidade e a condução, a gestão da cidade. Em 2025, no último ano, a prefeitura ela virou holofotes, teve os holofotes da imprensa com algumas polêmicas, como, por exemplo, a suposta indústria de multas na cidade, mas também outros pontos, como a feira da cidade, que é alvo sempre de críticas sobre a gestão. Eu queria saber qual a tua análise e qual crítica você acha justa ou injusta que é feita à gestão Rodrigo Pinheiro hoje. Primeiro, Ian, eu sempre gosto de ressaltar o seguinte, que é importante olhar a história política, tá? Eu tive a oportunidade de disputar a eleição de vice-prefeito, e naquela ocasião, o atual prefeito era candidato também a vice-prefeito. E ele não teve a mínima capacidade de sequer participar dos debates de vice-prefeito. E aí eu tenho muita responsabilidade, não só com a imprensa, mas também com o munícipe, com o cidadão, com quem está nesse momento lá em Lajeado do Cedro, lá no Sítio Capim, lá no Chicuru, lá no João Barreto, lá em Terra Vermelha, lá em Peladas. Ou seja, quem está realmente na periferia, na zona urbana, na zona rural de Caruaru, e que precisa de um gestor realmente que se identifique com a cidade. Hoje Caruaru não vai bem. O que nós temos hoje é um prefeito que teve a sorte do contexto da governadora entrar na questão da eleição municipal passada, porque se dependesse da competência própria do atual prefeito, ele não teria a mínima capacidade de ter sequer se tornado vice-prefeito do município de Caruaru. Então, você vê hoje o quê? Um retrato de um secretariado que não tem identificação com o município, um prefeito que não tem capacidade de liderar uma locomotora que é Caruaru de modo gigante, né? Nós somos uma metrópole, né? Nós temos aí quase 400 mil habitantes, uma condição geográfica que quase ninguém tem, um entrocamento de corte de 2 BRs, a 232 e a 104, muito próximo aqui do litoral pernambucano, a 120, 125 quilômetros do litoral pernambucano, e o prefeito é um indivíduo limitado, tá? Se você observar, ele não tem a capacidade do cargo de ser prefeito de Caruaru. Agora que a eleição polarizou na última eleição, e obviamente nós tínhamos ali duas opções delicadas, né? Duas opções que realmente o caruaruense teve que escolher entre o ruim e o menos pior. Essa foi aqui contextualizando Zé Queiroz e Rodrigo Pinheiro. Então foi muito ruim para Caruaru. Quem perdeu foi Caruaru com essas duas opções,
que são duas opções que já estão ultrapassadas, né? Dentro do contexto da política de Caruaru, já tiveram a oportunidade e comprovaram, quando tiveram a oportunidade, que não fazem parte ou que não merecem a confiança dos caruaruenses, tá? De modo bem claro, pragmático, sem nenhum tipo de arrudeio. Então, o resultado da urna, no meu ponto de vista, foi isso. Foi a eleição do ruim contra o menos pior. Duas opções muito ruins para Caruaru. Mas em compensação, Rafi, para quem não conhece a cidade de Caruaru, seus, acredito, 23 vereadores, salvo engano, 23 vereadores, a sua maioria, apenas 3 são oposição. Então o governo ele tem na Câmara um céu de brigadeiros para governar e consegue... Isso, Ian, não é uma realidade apenas de Caruaru, né? A gente sabe que as câmaras municipais, o Poder Legislativo Municipal, ele fica muito refém do Executivo. Sim, tá? mas eu trouxe esse ponto justamente para leitura de que termina que a cidade, ela, tudo que o prefeito emplaca, ele vai lograr êxito dentro da Câmara, dentro da atuação de cada parlamentar que vai votar a favor, que vai... E isso, quer queira ou não, nós tivemos ano passado a tentativa de se colocar a CPI, uma CPI para tentar investigar essa suposta indústria de multas e, evidentemente, não tinha como, não tinha condições políticas que favorecessem que aquela CPI ela prosseguisse dentro da casa, tanto é que foi rejeitada. Então, você hoje vê a população, ela ficou refém desse discurso ao votar em quadros que talvez estejam há tanto tempo na política, não tendo essa renovação dentro da própria Casa Legislativa. Não tenha dúvida, Ian, não tenha dúvida, porque, veja, a gente observa que as pessoas bem intencionadas não querem entrar na política. Isso é ruim, tá? Isso é muito ruim. E aí acaba ficando refém dos que já estão. Surgem opções, mas as opções, às vezes, realmente são limitadas até antes mesmo da convenção partidária. Por quê? Porque o contexto político é feito para quem já está. Isso. Se surgem novas lideranças, se surgem novos nomes, os tradicionais não têm interesse nenhum que esses que já passaram permaneçam ou tenham oportunidade junto ao Executivo Municipal, junto ao Legislativo Municipal. Por isso que a gente tem esse papel de incentivar os bons nomes que querem entrar na política, mas que por inúmeras razões não têm uma facilidade ou, pelo contrário, encontram dificuldade para entrarem nessa seara política. A gente já está pensando, obviamente, na eleição municipal, claro, e por que não? Vários nomes já têm nos procurado para disputar a eleição de vereador. A gente já está pensando nesse contexto, nesse formato de formatação de chapa proporcional, porque a eleição de 2026 ela é um prefácio daquilo que ocorrerá na eleição municipal de 2028. Então, os personagens surgem e, obviamente, o povo, a partir do momento que tem esse conhecimento, observam se tem a capacidade realmente de ser representante do povo e, consequentemente, dar o voto. Perfeito. Para a gente avançar na nossa discussão, antes da gente entrar em 2026, como você colocou perfeitamente, que é um prelúdio daquilo que vai acontecer em breve aqui na cidade, aliás, no Pernambuco, no Brasil todo, em 2028, praticamente nós temos uma eleição pensando em outra, o que eu não sei bem se é muito salutar, mas que na política isso já se tornou um padrão. Nós temos hoje, Rafi, você falou perfeitamente sobre a situação do PL, eu queria saber justamente sobre as tuas pretensões ou o que está sendo debatido hoje quanto ao seu nome. Hoje você é candidato à Alep, a deputado estadual? Sem dúvida, Ian, candidatíssimo, né? Desde que terminou a última eleição, eu me coloquei à disposição para ser um nome como deputado estadual, para ser a voz de Caruaru na Assembleia. É inadmissível que uma cidade como essa não tenha nenhum representante entre os 49 na casa de Joaquim Nabuco, tá? Uma cidade como essa que tem uma pujança econômica, que tem uma capacidade de desenvolvimento humano gigante, mas que não tem um representante. Então, isso, obviamente, a cidade sai penalizada. De terça a quinta tem os debates lá na Alep e não tem ninguém que cite o nome de Caruaru, que defenda os interesses de Caruaru, que coloque a Feira da Sulanca como um contexto não só local. Mas apareceu já, não foi? Já apareceu uma figura ou outra que tá já andando por aqui na cidade, falando que tá representando Caruaru na Alep. Eu não conheço, não. Mas depois me apresenta que eu quero conhecer. Mas a gente tem que ter muito cuidado com o oportunismo também eleitoral, né, Ian? Porque a gente sabe realmente quem tem o DNA de Caruaru, quem é de Caruaru, quem se preparou para isso, tá? Não é apenas o cara chegar aqui na véspera da eleição e se colocar como nome de Caruaru, tá? Quem é de Caruaru, quem vivencia o dia a dia do nosso município, sabe realmente quem está pronto, apto para nos representar. Então, por isso que eu tenho focado minhas energias, tá? Eu gosto muito de dizer que o que eu preciso realmente é de uma oportunidade para representar a nossa gente, porque eu já comprovei no Executivo, por onde eu passei, que eu conheço a gestão pública municipal, que eu conheço Caruaru, que eu conheço o Agreste de Pernambuco, que eu conheço o interior do estado de Pernambuco e que eu estou pronto para representar a nossa gente. Pronto para estar, a partir de janeiro do ano que vem, na Assembleia
Legislativa de Pernambuco, sendo a voz de Caruaru, enquanto deputado estadual, naquela casa tão importante e que tanta falta faz ao nosso município por não ter um nome que defenda a nossa gente, o nosso povo e os nossos anseios. Perfeito. E nós vamos acompanhar tudo isso. Rafier, você falou sobre apadrinhamentos políticos. Você iniciou falando que nunca teve nenhum tipo de apadrinhamento e, de fato, dentro da sua trajetória, isso nunca foi visto, mas que, em compensação, isso é um fator a dificultar bastante qualquer projeto ou qualquer, enfim, projeto político que, eventualmente, você venha a ter. Você hoje vai disputar uma eleição para deputado estadual e hoje você vai se defrontar com a realidade de que nós temos Zé Queiroz, que vai se colocar novamente como candidato à Assembleia Legislativa, nós temos Anderson Luiz, que também vai se colocar como candidato à Alep, ele que é o candidato da atual gestão, numa dobradinha com Fernando Rodolfo, que de 2025 para cá surge aqui em Caruaru e se autodeclara deputado Monteiro, de Caruaru, não? Fernando Monteiro, perdão. Tem o Rodolfo também, que atua aqui na cidade. Mas eu queria saber como é que está o seu otimismo em relação a essa conjuntura. Porque nós temos esses candidatos que têm esse peso eleitoral ou esse apadrinhamento, e nós temos Rafier, que tem aí uma trajetória, um bom currículo, mas que tem essa dificuldade também que encontra na política esses novos quadros. Você se defronta com essa dificuldade. Como é que está teu otimismo? E fazer política na diversidade sempre foi algo que eu sempre me coloquei à disposição. Esse é um ponto, tá? O segundo ponto é que eu estou pronto, preparado e querendo. Eu acho que quanto mais opções tiver de Caruaru, vai ser melhor porque o povo vai escolher. Escolher quem não teve ainda uma oportunidade para realmente fazer valer a capacidade que foi feita durante seu tempo. O segundo ponto é realmente ver quem está antenado, quem está atualizado, quem está modernizado, quem está versátil realmente com a população de Caruaru, quem está na rua, quem conhece realmente o município de Caruaru, quem não aparece apenas no período eleitoral, porque tem o político Copa do Mundo, né, que só aparece de 4 em 4 anos. A gente tem essa preocupação porque a gente está no chão de fábrica realmente, independente de ser período eleitoral ou não. Esse é um ponto importante. E o mais importante é o seguinte, é ver a trajetória, tá? A trajetória de por onde passou realmente, se teve alguma contribuição com Caruaru. Somado a quê? Somado a personagens que já tiveram a oportunidade, show de bola, já tiveram a oportunidade, tá? Vá descansar, vá escolher outro contexto de vida, tá? Obviamente a gente sabe que é o povo que vai fazer a última escolha, mas é importante que quem já teve a contribuição saber realmente que já teve a sua contribuição, tá? Então a gente tem que dar oportunidade realmente aos novos personagens, novos não só na idade, mas também na cabeça, na formação política, né? Fora esse contexto da política mofada de Caruaru, já deu, Ian. Já tiveram oportunidade, já tiveram realmente suas perspectivas colocadas em prática ou não. E obviamente se não renovaram o mandato, é porque alguma coisa aconteceu errado. Então é nessa perspectiva, de modo muito animado, de modo muito entusiasmado, que a gente colocou o bloco na rua enquanto pré-candidato a deputado estadual pelo PL, pelo 22, e que a gente não tem dúvida que a partir do ano que vem estaremos reforçando essa bancada na Assembleia enquanto representante legítimo, oficial e sendo a voz de Caruaru. Quem te acompanha nas redes sociais vê que você está sempre muito atento às questões das áreas rurais, das zonas rurais aqui da cidade. Existem, eu acredito, 4 distritos, né, aqui em Caruaru. Esses 4 distritos, cada um tem suas necessidades, mas as suas necessidades também se confundem porque elas são muito similares. Água, abastecimento da água, por exemplo, é uma questão que sempre bate a porta. Como é que está a recepção do pessoal da zona rural de Caruaru a essa tua ideia, a essas tuas propostas? Muito bacana a sua pergunta, Ian. Primeiro é importante ressaltar isso, né? Nós temos várias Caruarus dentro da nossa Caruaru. Me desculpe, porque eu fiz essa pergunta justamente pensando na questão de que as candidaturas muitas das vezes olham apenas para o centro de Caruaru, que é onde pulsa a economia, talvez, a feira, e a zona rural fica um pouco escanteada do debate. Por isso essa pergunta. Sem dúvida, por isso que a gente coloca no protagonismo, tá? Você colocar no protagonismo a situação de Pau Santo, de Terra Vermelha, do Murici, ou seja, dos inúmeros rincões que Caruaru tem, tá? Então você só conhece alguma coisa, Ian, se você for vivenciar. Isso. Eu gosto de saber a dificuldade da localidade, não é porque o líder Ian, não é porque o líder Everton, não é porque a líder Joyce me disse, não, é porque eu vi em loco. E aí, meu irmão, você só conhece se você vivenciar a comunidade. A partir do momento que você vivencia, você vê a dificuldade de uma estrada, você vê a dificuldade de um caminhão-pipa, que infelizmente a população do Nordeste fica refém a essa política. Por que não fazer realmente o furo do poço? Por que não fazer a cisterna? Por que ficar refém do caminhão-pipa? A gente está em 2026, Ian. Então não é cabível que as práticas de 50 anos atrás
sejam colocadas como algo dinâmico, algo diferenciado atualmente. Não casa o contexto. É muito diferente. E é por isso que a gente vivencia os 4 distritos rurais, a periferia do município de Caruaru, o Grande Zé Carlos Oliveira, o João Mota, os vários loteamentos novos que estão surgindo, Nova York, Mandacaru, Caruá, enfim, para ter noção realmente desse crescimento, não só geográfico, mas também de IDH da realidade de Caruaru. Então, eu só posso ser o representante e ser a voz da pessoa se eu conhecer a pessoa, se eu souber realmente chegar na comunidade. Porque, veja, se eu sou de Caruaru, quero ser o representante de Caruaru na Assembleia Legislativa e não sei chegar nos locais, Ian, alguma coisa tem errado. Tá? Então, eu vivencio minha cidade. Eu me preparei para isso. E o que eu preciso é de uma oportunidade realmente do povo de Caruaru para fazer valer tudo aquilo que a gente já fez até então junto ao povo da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Agora, partindo um pouquinho para a tua análise, para a tua visão sobre o governo do estado de Pernambuco, Raquel Lira foi prefeita da cidade, ela teve 2 mandatos aqui na prefeitura de Caruaru. Hoje, à frente do executivo estadual, ela também está tendo a oportunidade de fazer algumas obras. Você sente nas suas andanças as mudanças que o governo fala dentro da realidade das pessoas, na parte do assistencialismo, enfim. Você sente essa mudança? E eu acredito que poderia ser feito muito mais, tá? Levando em conta que nós estamos no país de Caruaru, levando em conta que nós temos uma governadora que é do município de Caruaru, e eu acredito que poderia ser muito mais verticalizado o governo do estado para o contexto regional, não só de Caruaru, mas também do Agreste e Pernambuco. Então, obviamente, já estamos aí no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro ano de mandato, tá? A gente sabe que ainda tem um restinho de mandato para ser colocado em algumas situações, mas no aspecto macro, eu particularmente acredito que poderia estar muito mais eficiente o governo, muito mais presente junto ao povo de Caruaru, junto ao povo do Agreste e Pernambuco, mas que obviamente a gente tem que torcer para dar certo, sabe, Ian? Mas ao que você atribui isso? Nós temos um prefeito que é aliado, ao que você atribui? Bem, eu acho que é um aliado momentâneo, porque realmente quem conhece a política de Caruaru sabe que eles não falam a mesma língua, tá? Isso é muito ruim. Primeiro, a gente não tem um líder como prefeito. Isso aí já começa errado por aí. Porque se tivéssemos um líder, ele estaria articulando não só a nível estadual, mas também a nível federal, junto aos ministérios, junto às secretarias, verticalizar tudo isso para Caruaru. E aí pede-se uma oportunidade gigante desse alinhamento do governo do estado com o município, levando em conta que até então eram prefeito e vice, tá? E eu não vejo esse contexto desse casamento se transformar em resultado no município de Caruaru. Agora, claro, falta de uma capacidade de liderança do atual prefeito, né? Que é uma pessoa que poderia realmente ter uma expertise muito maior, mas que no campo político e administrativo é uma pessoa que tem suas limitações, tá? Não é um líder, tá? E quem perde realmente é o povo de Caruaru, é a nossa população. Hoje a Assembleia Legislativa, você enxerga ela como um tipo de pedra no calçado da governadora? Eu acho que faz o papel da oposição, sabe, Ian? Até porque eu acho que faz falta quando a gente não tem um contraponto. É isso que eu sinto falta, por exemplo, na Câmara Municipal de Vereadores, tá, de Caruaru, de ter realmente um contraponto com conteúdo, com uma visão administrativa realmente de números, de dados, e não a questão apenas com viés que tem um plano de fundo eleitoral, tá? Isso realmente tem que ser algo que tenha concretude. Então, eu acho que é uma casa gigante, a casa de Joaquim Nabuco, né? São quase 50 deputados, de modo mais específico 49, e tem que ter o contraponto, tem que ter realmente o outro lado da moeda para a gente fortalecer aquilo que é a democracia. Mas é o que a governadora, por exemplo, coloca como um grande impedimento em seus discursos, é a Assembleia Legislativa, é colocar na conta dos deputados da própria oposição talvez a falta de oportunidade de conseguir fazer mais. Aí talvez eu seja mais direto na pergunta, você concorda com essa análise? A ALEP, ela dificulta o trabalho da governadora ou de fato é uma questão técnica da gestão que falta? Eu não acredito, Ian, porque veja, o governo tem a maioria na Assembleia Legislativa. Então como é que vai ter dificuldade se tem a maioria, tá? Se tivesse uma minoria nesse contexto, aí a gente viria, obviamente, um contexto mais dificultoso, podemos dizer assim. Inclusive nós tivemos agora, essa semana, o atual presidente da ALEP arquivou o pedido de impeachment, né? Pediu uma solicitação da Procuradoria da Casa Jurídica, né? Então foi pelo arquivamento. Então eu particularmente não vejo nesse viés de perseguição, de dificuldade, não. Pelo contrário, eu vejo que é realmente aquilo que é a base da democracia. Oposição e situação. E aí, meu amigo, velho, aí cada um que se articule com seus argumentos, com seus fatos, com seus projetos, com suas maneiras, para defender ou o lado governamental ou o lado oposicionista. Você trouxe para nós uma análise já bastante detalhada sobre as eleições de 2026, mas eu queria que a gente aprofundasse um pouquinho essas análises. Hoje a gente tem 2 nomes que estão sendo colocados
dentro desse contexto de polarização, que é João Campos, prefeito do Recife, e a atual governadora, pré-candidata à reeleição. E eu queria saber de você como você enxerga, para além do tradicionalismo da família, como você enxerga a candidatura de João Campos, que se coloca como um contraponto ao governo Raquel Lira. Até porque a governadora, quando ela vai fazer suas críticas, ela critica os 8 últimos anos da gestão, porque o pai dela, João Lira Neto, esteve no PSB, esteve com a gestão do PSB. Hoje, João Campos é quem faz esse contraponto e é quem lidera esse movimento contra a governadora. Como você enxerga essa atuação política, ou se você acha que é mais do mesmo? Como é que funciona? Primeiro, é importante ressaltar que o prefeito do Recife, independente de quem quer que seja, se torna automaticamente um possível pré-candidato ao governo do estado. Da mesma forma que o governador do estado de São Paulo se transforma, quer queira ou não, no possível presidenciável. Isso aí é da macropolítica, né? Porque é o principal município do estado, é a capital do estado. Então eu acho que ele ocupa um espaço realmente que já foi do pai dele, né? Ele tem uma responsabilidade gigante enquanto presidente nacional de um partido que hoje é um partido intermediário. E aí tem que ter a responsabilidade de quê? De liderar um movimento. Não existe espaço vago na política, né? Alguém vai lá ocupar. E acredito que ele ocupa, dentro do que ele imagina, o papel de oposição em Pernambuco, tá? O que é legítimo também, sabe? Da mesma forma que eu acho legítimo a reeleição da atual governadora, eu acho legítimo também a pré-candidatura do atual prefeito do Recife. Agora, claro, eu acho que reitera aquilo que eu falei já anteriormente. Pernambuco é muito maior do que 2 nomes. Tá? Nós tivemos há 4 anos atrás, como já falei aqui também, 5 polos de força política. Então ficou a eleição muito equilibrada. Porque aí é o seguinte, você dá opção para o pernambucana votar. Quando você tem apenas 2 candidatos, é ruim. Toda polarização é ruim, no meu ponto de vista. Mas a gente tem que ter maturidade política de quê? A eleição de 2026 em Pernambuco só são 2 nomes. Não tem espaço para o terceiro nome, tá? Não tem. Vamos ser bem claros. Então, ou os pernambucanos vão optar pelo PSB, ou vão optar pelo PSD. Reitero mais uma vez, defendo que o PL tenha um posicionamento de independência, juntar esses dois, tá? Mas claro, a outra palavra é do Anderson Ferreira, já falei também aqui. Mas nesse aspecto, eu acho que ele cumpre realmente o papel de oposição que é natural nesse contexto. Como você recebeu, por exemplo, agora vamos falar das questões partidárias, como você recebeu a saída do ex-ministro Gilson Machado do PL, que até então foi um quadro, e é um quadro muito forte do bolsonarismo aqui no estado de Pernambuco, foi um puxador de votos na eleição de 22 como candidato ao Senado. Na prefeitura do Recife ficou em segundo lugar na eleição à prefeitura. Como é que você enxergou a saída do ex-ministro Gilson Machado do partido? E fica difícil falar de que eu não conheço. Eu nunca tive nenhuma oportunidade de conversar com ele, nunca tive nenhum tipo de diálogo, nem de conversa. Então eu particularmente fico muito delicado conversar de alguém que eu não conheço, tá? Eu conheço Anderson Ferreira, eu conheço André Ferreira, eu conheço quem está à frente do PL de Pernambuco, eu confio nessas pessoas que estão à frente do PL de Pernambuco. Então, eu acho que ele fez leitura matemática, tá? Viu que porventura tinha uma oportunidade maior no Podemos, que é liderado por um cara que eu tenho um respeito gigante em Pernambuco, que vai ser deputado federal, que é o Marcelo Gouveia, atualmente presidente da MUP. Sou fã do trabalho dele, é um cara que merece nosso respeito. Torço muito pela eleição dele, tá fazendo um trabalho belíssimo no Podemos, tá? Recebi o convite dele também de me filiar ao partido. Então fica difícil eu comentar de alguém que eu não conheço ele, e aí fica difícil eu ter um comentário sobre isso. Perfeito. Para a gente ir encaminhando a nossa entrevista para o final. O que é bom, Joyce, passa rápido, né? Passou bem rápido o nosso tempo. Para a gente ir encaminhando a nossa entrevista para o final, você já adiantou para a gente que o candidato ao Senado é Anderson Ferreira, mas que a gente ainda tem muito tempo aí pela frente, muitas mudanças podem acontecer. Qual é a chapa dos sonhos de Rafael Delon hoje dentro do PL? É essa que eu falei. O Flávio Bolsonaro como presidente da República, eu acho que está muito cacifado e bem resolvido isso. Torço muito e trabalhando em prol do Anderson Ferreira confirmar. Mas Pernambuco tem chance de ter 2 senadores de direita, você vê, tem essa visão? Mas hoje só tem um pré-candidato, né, que é o Anderson Ferreira, não teria outro. Qual seria o outro que eu particularmente... Não, Gilson Machado, ele tem se colocado. Não, mas ali eu acho que é uma questão mesmo de deputado federal, até porque o Podemos, pelo conhecimento que eu tenho, não vai pleitear a questão do Senado. Se for... Tem a figura do Armando Monteiro também, né? Isso. Que está nesse contexto. Mas eu não acredito que tenha outro contexto. O representante legítimo, no meu ponto de vista, da centro-direita em Pernambuco, tem nome e sobrenome, que é o Anderson Ferreira. Eu acho que algo diferente disso, Ian, é realmente querer criar factóides, né? Criar ilusionismo, mas o representante oficial do PL em Pernambuco, da direita, é o Anderson Ferreira. Não é à toa que é o nosso nome
a nível estadual, e nem à toa também que vai coordenar, liderar toda a campanha do Flávio Bolsonaro em Pernambuco e que terá nosso apoio nesse contexto. Mas assim, Rafi, novamente eu insisto na pergunta porque nós temos dentro da política, nos bastidores, as informações. Eu particularmente cobri em 2024 as eleições no município do Recife e pude ver muitas questões partidárias do próprio PL, questões mal resolvidas dentro da sigla e que terminou minando o caminho do próprio partido aqui dentro. Teve a oportunidade de fazer um número maior de vereadores e não conseguiu, talvez nos municípios não conseguiu lograr um êxito esperado. E aí eu queria saber de você se você considera justa a crítica que é direcionada às vezes a um Anderson Ferreira de estar com Bolsonaro, por exemplo, por um tipo de conveniência, porque há dentro do PL quem o critique de não ser bolsonarista legítimo, de sangue, de não de fato defender a bandeira bolsonarista. Tanto é que o próprio ex-ministro Gilson Machado se colocava como o único candidato de fato bolsonarista, representante do ex-presidente Bolsonaro, enfim, do Flávio Bolsonaro aqui no Nordeste. Você acha que essa crítica ela é justa a Anderson Ferreira? Pelo contrário, isso faz parte realmente aí de um grupo realmente que não conhece a história de Anderson Ferreira, que não conhece a história do PL de Pernambuco, porque contra fatos não tem como a gente discutir, Ian. Vamos para o contexto histórico, tá? O nosso Anderson Ferreira está no PL desde 2008, tá? Naquele momento não existia nem a possibilidade de ter, por exemplo, a ascensão de Bolsonaro, tá? Esse é um ponto. O segundo ponto é que antes foi deputado junto com Bolsonaro. O terceiro ponto é que antes foi o criador do Estatuto da Família dentro do Poder Legislativo Federal, do Congresso Federal. E quarto ponto é que ele se colocou como realmente como a voz da direita equilibrada, da direita responsável, da direita realmente que é o 22 por fato e por direito, tá? Então, a gente sabe que o contexto do PL, por ser um partido grande, aí surge realmente situações, críticas, ciúme político também, tá? Mas uma coisa é importante ressaltar, se você pegar, por exemplo, os nomes que disputaram a eleição governamental de Pernambuco na última eleição, Anderson é um dos poucos que sobrevivem dentro da seara política. O irmão foi o deputado federal mais votado não só de Pernambuco, mas do Nordeste. Tem uma base eleitoral, mesmo sem estar com Ferreira mandato. Também foi muito bem votado o Fred Câmara. Também na Câmara de Vereadores do Recife. Isso. Então, veja, as críticas elas vão ocorrer porque se trata de um partido grande, isso é natural. Agora, eu acho que dentro do contexto do PL de Pernambuco, Anderson faz muito bem, né? A relação que ele tem com a direção nacional do partido, com o PL nacional, a confiança que o partido tem. É tanto que você observou que há poucos meses atrás tivemos modificações no PL do Recife. Isso. Tá? E isso teve realmente toda a autonomia do presidente estadual do partido junto ao presidente nacional do PL. E é nisso que a gente confia, é nisso que a gente acredita, sabe, Ian? E é nisso, obviamente, que a gente aposta nessa condução, nessa liderança do Anderson Ferreira enquanto nosso líder a nível de Pernambuco. Muito bem, hoje conversamos com Rafi Delon. Foi muito rápido. Foi muito rápido, mas certamente haverá outras oportunidades. Nós voltaremos a falar com o Rafi, ele tem que atender meus telefonemas. Nós voltaremos a falar com o Rafi em outras ocasiões. Se Deus quiser e lograr êxito em sua campanha, talvez até na própria Assembleia Legislativa, mas desde já agradeço o carinho da audiência de cada um e cada um que nos acompanha. Rafier, muito obrigado por nos receber em seu escritório, uma honra imensa, foi um bate-papo muito bacana. Que é isso, Ian, eu que agradeço mais uma vez, parabenizar o blog do Ian Luca, parabenizar a Joyce, Everton, todo mundo que faz esse contexto de modo muito organizado. Então, de parabéns, estou à disposição de vocês. E me desculpe por não ter conseguido falar com você de modo mais ágil, mas aqui a gente cumpriu e fizemos. Rafi, até 8 horas da noite da sexta. E aqui estamos marcando presença. Obrigado. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Sábado que vem nós voltamos com mais um episódio aqui do Conexões 360, sempre trazendo um debate nesse nível aqui dentro da política pernambucana. Afinal, nós precisamos disso no jornalismo político. Um forte abraço e até a próxima.